Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 7 de janeiro de 2024 e iniciaremos aqui o nosso estudo sobre os tipos de orações. Neste vídeo falaremos das orações coordenadas. E antes de eu falar qualquer coisa a respeito desse assunto, cabe aqui uma elucidação, né? Esse tema, ele tem a sua importância, tá? O problema que eu vejo é que hoje nós temos um sistema educacional ainda muito gabaritador. O que eu quero dizer é que muitas vezes é fornecido aos alunos um conhecimento pronto, que deve ser meramente memorizado e que não forma uma pessoa dotada de senso e pensamento crítico. De forma que, por exemplo, às vezes você pode encontrar um aluno que conhece tudo aqui sobre as orações coordenadas, subordinadas, né, de que a gente vai falar em breve também, mas ele é incapaz de ler um texto e compreender a substância daquele texto, né? E aqui é um problema. Isso é a mesma coisa em exatas, né? Nosso sistema educacional ainda é muito tecnicista com relação à matemática e as matérias de exatas no geral. De modo que a pessoa não consegue sair ali daquele quadrado. Ela só vê aquilo, ela não tem um pensamento crítico. E daí a importância da filosofia. Daí a importância de se pensar criticamente, de se desenvolver um pensamento. Então o que nós vamos passar aqui tem a sua importância, mas esse conhecimento aqui sobre as orações coordenadas e também sobre os outros tipos de orações que iremos estudar em breve não pode vir desacompanhado ou desassociado de um pensamento crítico e nem pode vir desacompanhado também do desenvolvimento de uma leitura consciente, de uma leitura hábil, capaz de, independentemente dos conhecimentos que nós vamos ver aqui, identificar elementos, ter sensibilidade na hora de abstrair ali as palavras, os grafemas de um determinado texto ou mesmo livro, por exemplo. Ok? Bem, dito isso, então vamos lá. Orações. Deixa eu ativar aqui minha caneta, né? Existe uma diferença que já é muito importante a gente sacar aqui entre orações e frases, tá? Uma frase, pessoal, é um enunciado em que você não tem verbo ou uma locução verbal, que são dois ou mais verbos que equivalem a um só, tá bom? Por exemplo, você tem uma frase assim, digamos, sério? Parece estranho, mas a gente fala isso o tempo todo, né? Sério? Aqui você tem uma frase, veja que não há um verbo, embora haja só uma palavra, né? De maneira que quando você tem um verbo ou uma locução verbal, né, que são dois ou mais verbos que equivalem a um só, né? Aí, por exemplo, vai chover, né, é um exemplo. Agora, quando você tem essa situação de um verbo e, consequentemente, a formação do restante ali dessa oração, que vai ser composta de sujeito e predicado, ou apenas por predicado, aí você tem uma oração. E essa oração, pessoal, ela pode ser formada por períodos simples ou períodos compostos. O período é a frase dentro da oração, né, que vai ser ali composta por um verbo, né? Vamos ver aqui, por exemplo, olha essa oração aqui. Temo pela sua saúde. Contém uma oração. E como só há um verbo aqui, você tem um período simples. É uma oração formada por um período simples, porque só há um verbo.
Quando você tem duas orações, ou seja, dois verbos, aqui nesse enunciado que compõe essa oração, você tem um período composto. Ok? Olha esse exemplo. Não sei se ele vem aqui em casa. Então você tem o verbo saber e o verbo vir. Ok? A mesma coisa que eu tinha dito, aqui é uma locução verbal. Essa é uma locução verbal. Você tem uma palavra apoiando um verbo, né? Que no caso é um outro verbo, mas você tem dois verbos trabalhando juntos, formando um só verbo, na verdade. Né? Tinha dito para você ter cuidado. Então você tem duas orações aqui também. E as orações, pessoal, podem ser absolutas, coordenadas ou subordinadas. Hoje a gente vai falar da absoluta, da oração absoluta e das coordenadas. A oração absoluta é aquela oração formada por uma única oração, por só um período. Ou seja, o período dessa oração é simples. Olha esses exemplos aqui. Contemple a beleza das flores. Você só tem uma oração aqui, só tem um verbo, portanto é um período simples. Essa é uma oração absoluta. Está muito calor, cheguei a alguns minutos. Só um verbo, só uma oração, portanto é uma oração absoluta. Toda oração que só tem um verbo e, portanto, um período simples é uma oração absoluta. Agora, temos as orações coordenadas e vamos gastar um tempinho falando delas aqui. As orações coordenadas, pessoal, podem ser divididas em assindéticas e sindéticas. Vamos entender. Eu sei que há aqui um trauma, né? Tem aluno que tem trauma disso aqui. Mas, na verdade, não é difícil. E eu acho que a gente não tem que ficar decorando isso daqui. Infelizmente, para fins de aprovação no sistema educacional ainda dos nossos tempos, infelizmente, os alunos ainda são obrigados a decorar esses nomes, essas coisas todas. Né? Quem sabe um dia uma luz brilhe, né, no coração e na mente aí das pessoas envolvidas no estabelecimento da educação no nosso país e elas possam despertar para a verdadeira educação e para o verdadeiro sentido da educação, que é fazer pessoas melhores, mais conscientes, mais sensíveis, que amam a verdade, e não meramente gabaritadores de provas. Né? Mas vamos lá. As orações coordenadas assindéticas se caracterizam pelo período composto justaposto, ou seja, elas não são ligadas por meio de nenhum conectivo. O que são esses conectivos? Nós já vamos ver exemplos, mas olha essas frases. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Tem vários verbos, claramente é um período composto esse aqui, né? Mas você vê que por que são coordenadas? Porque elas fazem sentido, ou seja, essas orações, que temos várias orações aqui, né? Chegamos na praia é uma, nadamos é outra, jogamos é outra, comemos é outra. Né? Mas elas fazem sentido sozinhas. Elas não dependem umas das outras ou de outros elementos para fazerem sentido. Chegamos na praia, ponto. Resolve por si mesmo, faz sentido. Nadamos. Se você fizesse uma frase só com nadamos, ok. Não é a frase mais completa do mundo, mas você consegue perceber que um grupo de pessoas, nós no caso, nadamos, independentemente de quando ou onde, por exemplo. Né? Mesma coisa para jogamos ou comemos. Pegou a chave, beleza. Abriu a porta, suspirou fundo. Todas essas orações isoladas fariam sentido. Então, isso é o que caracteriza uma oração coordenada. E, no caso, não temos nenhum conectivo. Já não acontece isso nas orações coordenadas sindéticas. E aí vamos entender o que são esses conectivos, porque as sindéticas são orações coordenadas que são separadas, ou melhor, para eu falar corretamente, as orações coordenadas sindéticas são orações caracterizadas pelo período composto, como as assindéticas, por exemplo, mas que são ligadas, né, por meio de conjunção ou locução coordenativa. O que é isso? Né? E aí tem vários tipos de orações coordenadas sindéticas e vamos analisar esses conectivos, ok? Essas conjunções.
Aqui no caso da aditiva, que é o nosso primeiro caso, nós temos a ideia de adição e soma, como o próprio nome diz, a aditiva. E aí os conectivos vão ser, por exemplo, e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim. Então eles somam. Olha os exemplos. Chegamos à praia e nadamos. Verifique que aqui em cima, nas assindéticas, temos só o uso de vírgula. Ah, Eric, mas aqui não teria que ter um e no final? Não teria que ser chegamos à praia, nadamos, jogamos e comemos? Sim e não. Quando você coloca vírgula aqui, que é perfeitamente correto de se fazer, você não está limitando o número de ações que aconteceram. O que significa que essas pessoas que chegaram na praia, tal, elas fizeram outras coisas além disso que não estão mencionadas aqui. Quando você tira essa última vírgula e coloca um e, você está limitando o número total de ações nessa ocasião aí, né, da oração, a apenas essas daqui que estão explícitas na oração, tá bom? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas dão a ideia de soma. Não faz nem deixa ninguém fazer. Aqui é uma soma negativa, né? É uma pessoa que não faz uma coisa e nem deixa a outra fazer. É uma ideia negativa. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Você poderia falar também bem como, né? Também é uma ideia aí de adição. Ou assim como, por exemplo. Já as adversativas, pessoal, como o próprio nome diz, elas dão a ideia de oposição. Deixa eu pôr aqui verdinho, oposição ou contraste, né? As orações coordenadas sindéticas adversativas, elas dão uma ideia de oposição ou de contraste. E aí os conectivos para você dar essa ideia são, por exemplo, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, não obstante, ainda assim, senão, e mesmo e, de vez em quando. Tá? Eles queriam sair, porém estava chovendo. Seu mau feitio, no entanto, e assim por diante. A oração coordenada sindética alternativa é aquela em que o conectivo ele dá uma ideia de escolha. Há alternativas, como o próprio nome diz. Então você vai ter situações de ou, ora, 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 ora. Desculpa, aqui eu falei até errado, né? Eu pensei uma coisa e falei outra, então vamos corrigir, né? Os conectivos que dão essa ideia de alternativa são ou, né? Ora, ora, quer, seja, seja. Dá uma olhada aqui. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou cale-se para sempre. O ou aqui dá a ideia de alternativa. Ou a pessoa faz uma coisa ou a outra. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. E a conclusiva, pessoal, como o próprio nome diz, né? Conclusão, é bem óbvio, né? Os conectivos que vão permitir essa ideia de conclusão nas orações coordenadas sindéticas conclusivas são, por exemplo, logo, né? Penso, logo existo. Portanto, cuidado, tá, pessoal? Então, logo aqui não é o logo de tempo, é o logo de conclusão. Penso, logo existo. Né? Portanto, por isso, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, etc. São adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já. E há, por fim, aí, a oração coordenada sindética explicativa, que diz respeito à explicação. Você vai explicar algo que foi referido anteriormente. Né? E aí os conectivos podem ser, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, na verdade, por quê, por quanto, que, né? Quando for, para explicar, cuidado, tá? Pois, etc. Né? Então você tem aqui os exemplos. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Repare que você tem uma vírgula antes aqui do porquê, tá, pessoal? Ela não atende o telefone, vírgula, ou seja, vírgula, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, vírgula, pois não disse nada. Vamos fazer uns exercícios, então, para a gente encerrar esse vídeo, que já está bem longo, né? Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada sindética. Então, é aquela que é acompanhada, né, de um conectivo. Na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Não há conectivo aqui.
Veja, é tudo vírgula. Então, vírgula não é conectivo. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Né? Não há conectivo aqui também. O funcionário não quer trabalhar, aprender e estudar. Mesma situação da alternativa A. Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Ó, o portanto aqui é explicativa. Né? Portanto, ficou meio torto, deixa eu fazer de novo. Né? Portanto, muito bem. Então, essa é a nossa alternativa correta. Questão 2. Todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, exceto, lembra, mas, porém, tal, não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso do lugar. Ele está falando exceto, tá? Aqui tem um conectivo que dá aqui a ideia de conjunção coordenativa adversativa. B. Ele trabalha muito, porém, nunca guarda dinheiro. Mesma coisa. Carla estava de mau humor. No entanto, mesma coisa. José gosta de cantar, contudo, mesma coisa. São sinônimos, né, pessoal? Contudo, no entanto, porém, mas, tudo sinônimo. Demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito. Esse pois é explicativo, é um conectivo explicativo. Né? Questão 3. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. Né? Cuidado com esse logo, tá, pessoal? O logo aqui, como, poderia até dar um outro sentido, né? Tipo, em breve irão se divorciar. Mas aqui o exercício, como esse exercício está girando em torno da oração coordenada, não é esse sentido aí do advérbio de tempo, tá? Aqui estamos falando de um conectivo de oração coordenada. E qual seria? O logo, ele é explicativo. Explicativo? Não, pessoal. Vamos ver aqui? Só pegadinha para ver se você tá ligado, né? Vamos ver aqui, ó. Qual que era o logo? Logo irão namorar. Lembra o exemplo? Esse é conclusivo. Muito cuidado com esse logo, tá, pessoal? O logo é conclusivo, não é explicativo, tá bom? Questão 4 e última, né, do nosso vídeo. Essa é a questão 4 e, portanto, a nossa última questão. Mas em breve faremos mais exercícios, não se preocupe. As orações coordenadas aditivas expressam a ideia de soma. A alternativa abaixo que não apresenta essa ideia é: ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. Ora, pessoal, não é aditivo, é alternativa, é um conectivo alternativo. Então já é esse daqui, ele não apresenta a ideia de soma. Olha as outras. Gosta de museu, bem como de teatro, bem como está somando. Jéssica conheceu Portugal e Espanha, e assim por diante. Tá bom? Facinho, né, pessoal? Não é difícil, tá? No nosso próximo vídeo falaremos aí sobre as orações subordinadas, tá bom? Muito obrigado e te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá.